Bom dia, queridos. Bom dia a todos e todas. A gente está dando início nessa manhã ao estudo do livro de Romanos, retomando o nosso estudo. A gente avançou no livro, já passou da metade, a gente está entrando hoje no capítulo 9. O capítulo 9, juntamente com o capítulo 10 e 11, eu, sem medo de errar, eu digo que talvez sejam os textos mais estudados e mais comentados e escritos sobre eles, sobre esses três capítulos. Aqui a gente vai encontrar a base da salvação por justificação, e aqui a gente tem diversas interpretações com boa parte dos versículos que a gente vai estar lendo aqui. Então, te convido a abrir sua Bíblia no capítulo 9, pegar seu caderno, sua caneta, fazer anotação e que a gente possa crescer junto na reflexão aqui do capítulo 9. Retomando o contexto com que a gente está estudando, a gente encontra a nossa Bíblia fatiada em capítulos. Porém, essa carta, a carta de Paulo à igreja de Roma, aos romanos, ela foi escrita de uma forma corrida. Porém, através da edição do livro, dos editores, ela foi fatiada em capítulos para que a gente pudesse ter uma boa compreensão e entendimento dos trechos. Então a gente vai estar olhando para o capítulo 9, mas é impossível olhar para o capítulo 9 sem a gente entender o que estava antes e o que estava depois. Então, recapitulando, Paulo está escrevendo para uma igreja, basicamente judeus e gentios, onde ele está discorrendo sobre a salvação, lembrando que ele está escrevendo para um povo que ele não esteve antes com eles. Então ele tem um cuidado no escrever. Em alguns momentos da carta ele é muito explícito para os judeus, em outros momentos ele é muito explícito para os gentios no que ele está escrevendo e comentando. O capítulo 9 ele vai dar uma ênfase maior agora à justificação da salvação. A salvação como um ato por fé e através de uma justificação. Antes da gente entrar na leitura, é importante entender o seguinte: Paulo tem uma característica muito interessante quando ele começa a escrever. É como se ele colocasse no meio da sua carta, no meio do seu discurso, ele coloca um interlocutor oculto. Parece que Paulo, em alguns momentos, ele está prevendo um possível questionamento que se faça ao que ele está escrevendo, e ele meio que esconde ali no seu texto um interlocutor oculto. O que é esse interlocutor? É alguém com quem ele dialoga, ele simplesmente pergunta, ele faz perguntas para esse interlocutor oculto e ele mesmo responde. É como se ele estivesse antevendo possíveis perguntas que viriam dos próprios romanos, crentes daquela época na igreja, sobre o que ele estava discorrendo. Então, perceba, ele agora está apresentando de uma forma muito ampla o plano de salvação para aquela igreja. E ele está dirigindo para esse texto para gentios e judeus. Então, esse é o contexto com que Paulo está escrevendo essa carta. Lembrando, Paulo nunca esteve na igreja de Roma, ele faz menção de que ele deseja ter com eles, e ele faz isso e ele manda essa carta na frente. E Paulo tinha uma visão estratégica para Roma. Assim como a igreja de Antioquia foi muito importante para os discípulos no início, ele enxerga em Roma a possibilidade de usar a base de Roma como uma base para que ele pudesse alcançar lugares mais distantes, no caso a Espanha. E é óbvio, dali sairia também o famoso sustento missionário, para que pudesse suportar ele nas viagens mais longas, para que ele pudesse levar o evangelho. A gente sabe de forma muito clara que igrejas que estão na capital possivelmente possuem mais recursos do que aquelas igrejas que estão no interior, quando a gente olha para sustentar e manutenção de ofertas para as viagens missionárias de Paulo. Então Paulo enxergou ali uma oportunidade, sim, de forma muito clara, em se relacionar com essa igreja, e os planos dele visava chegar na Espanha. Essa é uma das possibilidades que a história conta. E aí ele vai de fato agora entrar no capítulo 9. Capítulo 9, vou trazer a figura daquele interlocutor oculto nesse início, mas perceba que ele agora tem um discurso para os judeus. Ele está entrando no capítulo 9 e parece que esse capítulo está direcionando a sua fala, o seu conteúdo para os judeus. E aí no no capítulo 9, eu vou ler do 1 ao 5, que é um trecho que basicamente não há muita divergência. A lente que a gente enxerga esse texto é uma lente comum, ela é comum para os diversos pensamentos que tem sobre o capítulo 9, então
é como se fosse o ponto comum desse texto aqui, é a primeira parte do 1 até o 5. Do 1 até o 5 diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunho comigo no Espírito Santo, a minha própria consciência, que tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, a aliança, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo sempre. Ele faz de novo uma reintrodução e ele está dizendo o seguinte, ele começa dando uma exaltada nos seus irmãos de carne. Quem são seus irmãos de carne? São a sua descendência judaica. Ele está falando aqui para eles, dizendo, olha, do povo judeu vem a descendência, ele fala, vem a legislação, na verdade está falando, ó, de vocês vem a lei, de vocês são os patriarcas, de vocês é a descendência do filho, né? Jesus como um judeu, ele aqui ele está exaltando esse ponto. Então ele chama esses compatriotas de Paulo, ele está dizendo, olha, de vocês era tudo, foi através dessa eleição que Deus escolheu Israel para assim manifestar a sua conexão com o homem. É muito importante que a gente vai encontrar duas palavras daqui para frente, que é eleição e predestinação. Lá na frente a gente vai botar uma lente calvinista e uma lente arminiana para poder falar um pouquinho dos dois entendimentos, dessas duas teologias. Mas eu queria primeiro fazer menção a isso. Paulo está falando para judeus no capítulo 9. A ênfase da carta é para judeus. E ele está dizendo justamente isso. Vocês, judeus, foram escolhidos para que toda essa manifestação da parte de Deus chegasse ao homem. Qual é a diferença da palavra eleição para predestinação? É interessante a gente começar a já definir alguns marcos no início do estudo, para que a gente não confunda lá na frente o que vem atrás dessas duas palavras. Eleição é entendimento que, de fato, Deus elegeu, escolheu alguma coisa para ele. É uma escolha, num primeiro momento, simples e ainda sem muito conhecimento. Quando eu vou para a palavra predestinação, ela traz a ideia do destino de uma eleição. Então, se eu elegi alguma coisa, eu preciso agora informar a que predestinação ou a que predestinado essa eleição está sendo dirigida. Eu posso eleger alguém, mas eu preciso saber qual o objetivo dessa eleição. Então, predestinação é o objetivo final. E a eleição é simples escolha. E a gente vai ver, Paulo vai deixar muito claro para os judeus que existe sim Israel como uma nação eleita, ou seja, escolhida por Deus para que através dela toda a manifestação do plano de salvação chegasse até o homem. Por que ele escolheu? Porque ele é Deus, ele é soberano e ele escolheu fazer dessa forma. Nesse contexto, não há dúvida entre teólogos e estudiosos aí desses trechos dos capítulos 9, 10 e 11 de Romanos, com relação a essa dúvida. Todos entendem a soberania de Deus e Deus escolheu, através da nação de Israel, manifestar o plano de salvação. Perceba que a gente vai ver um pouquinho mais na frente que a promessa feita, ela é uma promessa que ela se renova e se sobrepõe a todo momento ao longo da história bíblica. A primeira promessa de resgatar o homem vem lá no Éden, quando ele fala para a serpente, diz, olha, a descendência da mulher, isso está escrito, a descendência da mulher vai pisar sobre a cabeça da serpente. Ou seja, viria alguém nascido de mulher que estaria pisando sobre a cabeça da serpente, aquela que ofertou a desobediência a Adão. Um pouquinho mais na frente, ele faz uma promessa para Noé. Depois, um pouquinho mais na frente, vai aparecer uma promessa para Abraão. E aí a gente vai entrar um pouquinho mais na frente, eu vou falar sobre essa promessa de Abraão, que ela é importante para a gente entender os passos seguintes de Romanos 9. Então, nessa primeira introdução, ele está fazendo menção a um discurso para judeus, e ele tem um motivo para introduzir dessa forma. Perceba que ele está enchendo a bola dos judeus. É só louvor e elogio para os judeus, dizendo, olha, de vocês é a legislação, ou seja, a lei veio de vocês, os patriarcas, o próprio Cristo, tudo veio
de vocês, porque vocês são eleitos da parte de Deus. Só que ele está preparando uma mensagem um pouquinho mais contundente para deixar claro o porquê da salvação chegar para todos. E aí, dando sequência ao que a gente está lendo, vamos na sequência no versículo 6, que diz assim: E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelita. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendentes os filhos da promessa. Versículo 9. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei a Sara e terá um filho. Perceba que Paulo está fazendo... A palavra aqui é nitidamente que ela não é para gentios. Porque ele está resgatando ali toda a história de Israel. Ele já está falando de Abraão, já está falando de Sara, já está falando de uma promessa. E ele agora, ele começa a cortar a predileção ou o elitismo dos judeus frente ao plano de salvação. O que eu quero dizer com isso? Ele está dizendo, olha, nem todos os que são descendentes de Abraão são de fato israelitas. O que ele está dizendo com isso? A promessa que viria, a promessa que chegaria para o homem, não é da descendência genética, mas ele fala que a promessa é pela fé e não pela hereditariedade. Ou seja, o que é a promessa pela fé? Se em Abraão serão benditas todas as famílias da terra, se em Abraão serão benditas todas as nações, ele está dizendo o seguinte, que a Abraão foi dado uma promessa, e essa promessa foi alcançada por meio da fé. Ou seja, o princípio que sustenta a promessa de Abraão é fé. Baseado nesse princípio, ele diz o seguinte: todos os que seguem esta promessa são agora os filhos de Deus. Não é mais o descendente hereditário, genético de um judeu, de um israelita. Ele está dizendo justamente o contrário agora. Isso é a carne. Ok, isso é esse reino. No reino de Deus, cujo existe uma promessa que veio da parte dele, está dizendo o seguinte: existe sim os filhos de Deus que estão fundamentados numa promessa, e essa promessa é pela fé. E aí ele está concluindo dizendo o seguinte: todos aqueles que estão debaixo desta promessa, por meio da fé, são chamados filhos de Deus. Olha o que ele está dizendo no versículo 8. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne. De novo, não são propriamente os que geneticamente são descendentes de judeus, de israelitas. Ele está dizendo o seguinte: mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Ou seja, eu não sou descendente de judeu, você talvez não seja descendente de judeu, mas ele está dizendo o seguinte: se você entende esta promessa e se colocou debaixo dessa promessa, ou seja, a promessa que foi se sobrepondo desde Adão e agora está em Abraão, ele está dizendo, você agora é um filho de Deus, porque você está debaixo de uma promessa, e essa promessa ela é alcançada por meio da fé. Então a gente vem até aqui o versículo 9, no versículo 10 ele continua dizendo, e não ela somente, aqui está falando de Sara, né? Porque Abraão se relaciona com Sara, vem Isaque, e de Isaque ele vai aqui agora sinalizar a chegada de Jacó e Esaú, e aí sim a gente vai interromper aqui, a gente vai fazer uma outra leitura sobre a teologia calvinista e a teologia armeniana, que é importante para a gente enxergar esse texto aqui através de duas lentes, que a gente vai estar falando na sequência. Mas vamos terminar no versículo 10, ou seja, que é o primeiro trecho, a primeira parte do capítulo 9, ou seja, não existe basicamente divergência sobre o entendimento, do 1 até o 10. Basicamente todos concordam com essa interpretação que foi falada até agora, e no versículo 10 eu vou encerrar aqui o versículo 10, que ele termina em Isaque, ou seja, aquela promessa de Abraão está indo até Isaque, e agora quando chega no versículo 10, que ele para em Isaque, Paulo agora resolve, para alguns, dar uma complicada, e ele vai abrir no versículo 10 para os homens, para aqueles que estão lendo o texto,
e ao longo da história, identificaram dois caminhos que vêm a partir do versículo 11, descendo até o final do texto. E a gente vai colocar uma lente para enxergar a teologia arminiana e uma outra lente para a gente enxergar a teologia calvinista.